Toda vez que eu e você nos sentimos cansados fisicamente, sabemos exatamente o que é necessário: descanso e repouso físico. Nada como uma boa noite de sono e um sono reparador. Agora a pergunta é: e quando nos sentimos cansados espiritualmente, como lidamos com isso? Nos próximos minutos, quero ter uma conversa bíblica a respeito do assunto. Nossa conversa hoje se baseia no texto de Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, dos versículos 28 até o 31. Nesse relato, ouvimos: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Muitos, especialmente da minha idade para trás, lembrarão desse versículo, seja das pregações nas igrejas, seja do famoso e clássico filme Carruagens de Fogo. É crucial entender que isso é, na verdade, uma promessa, um compromisso que Deus tem conosco, firmado em Sua própria palavra. Ele é o Deus eterno que não se cansa, embora essa não seja a nossa realidade. Nós nos cansamos, e esse Deus que não conhece o cansaço, compreende o nosso, dispondo-se a nos fortalecer. O versículo 29 afirma que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Precisamos compreender que, embora o texto aborde o cansaço no aspecto físico, o que Jesus tem para nós vai além do renovar das forças do corpo. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e promete: e eu vos aliviarei, achareis descanso para as vossas almas. Esse descanso para a alma difere do descanso para o corpo, obtido com repouso e uma boa noite de sono. Jesus está falando de algo mais profundo. Quando a Bíblia menciona jovens exaustos a ponto de cair, mesmo que não seja no cansaço físico, ela nos mostra pessoas que alcançam níveis de cansaço interior, emocional e, acima de tudo, espiritual. Isso pode acontecer com cada um de nós. A palavra de Deus fala sobre a estrutura limitada que temos, reconhecendo a necessidade de descanso desde o início, como vemos na instrução para que o homem repousasse pelo menos um dia na semana. Jesus, ao encontrar os discípulos exaustos, diz: Vamos a um lugar à parte, vamos descansar um pouco. Além desse descanso físico, há outra dimensão de descanso que Deus deseja proporcionar para nós. Em Isaías 35, 3 e 4, a Bíblia diz: Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: Sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Esse texto, ao falar de joelhos trôpegos, vacilantes e mãos frouxas, aborda um nível de cansaço onde a pessoa mal consegue permanecer de pé. A Bíblia fala de sede fortes como algo que vem do socorro do Senhor. Entendamos que Deus quer nos socorrer desse cansaço, um cansaço de alma, um cansaço interior. Por exemplo, em Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. A pergunta que surge é: fazer o bem cansa? Claro que sim, senão Paulo não nos exortaria a não nos cansarmos de fazê-lo. Isso não se refere apenas ao cansaço físico, mas também ao cansaço interior, ao desânimo de se doar, mesmo quando não há reconhecimento, retorno ou correspondência ao bem que fazemos. Ao socorrer-nos, Deus utiliza duas formas. A primeira é quando o Senhor vem até nós. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4:16 e 17, relata: Na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Todos me desampararam, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Esse fortalecimento não foi físico, mas espiritual.
referindo-se ao desânimo, solidão e enfrentamento de problemas, quando o Senhor veio ao seu encontro. A questão é: essa é a única forma pela qual Deus nos fortalece? Não. A Bíblia mostra momentos em que devemos ir ao Senhor, em vez de esperar que Ele venha até nós. Em 1 Samuel 30, quando Davi e seus homens retornam a Ziclag, o lugar onde viviam, encontram a cidade destruída, as mulheres e crianças cativas, e choram até não terem mais forças. Nesse nível de exaustão, a Bíblia diz: mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi toma a decisão de se fortalecer em Deus, indicando que, às vezes, precisamos decidir buscar forças no Senhor. A palavra de Deus nos instrui em 1 Samuel 36. Eu vou me fortalecer em Deus. Em alguns momentos, mesmo quando o Senhor não vem ao nosso encontro, precisamos decidir buscar forças nele. A responsabilidade é nossa. Fortalecei-vos no Senhor, sede firmes. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso requer uma atitude de fé, pois nem sempre teremos ânimo, disposição física ou emocional para isso. O livro de Hebreus menciona aqueles que, da fraqueza, tiraram forças mediante a fé. Precisamos aprender a buscar ao Senhor, a ir ao seu encontro. Em momentos de desânimo, muitas vezes deixamos de cultuar, adorar a Deus e orar. Paulo e Silas, presos em condições desanimadoras, em vez de dormirem, choravam e cantavam louvores. Por que Deus espera que estejamos fracos para depois nos fortalecer? Poderia Ele nos fornecer um combustível contínuo de fortalecimento para que nem enfraquecêssemos? Acredito que, ocasionalmente, Deus quer nos lembrar de nossa insuficiência, incapacidade e dependência dEle. A Bíblia, em Joel, nos diz: diga ao fraco, eu sou forte. Deus não está dizendo que não somos fracos, mas nos chamando à verdade de nossa fragilidade e nos incentivando a declarar sua força, não a nossa. Paulo afirma em 2 Coríntios 1 que devemos confiar no Senhor, pois Ele nos consola, fortalece e multiplica as forças daqueles que estão sem vigor. Quando Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, Ele está convidando a reconhecermos nossa fraqueza e permitir que Ele a supere. Reconhecendo nossa limitação, abrimos-nos à ação de Deus. Às vezes, Deus nos lembra de não confiar em nós mesmos, de não andarmos em nossa própria força, mas de permitir que Ele nos socorra. Ao permitirmos isso, recordamos que há graça disponível para nos socorrer. A frase "a minha graça te basta" implica que podemos ser levantados com as forças do Senhor, alcançando alturas como águias. Assim como as águias usam as correntes de vento para se elevar sem esforço constante, temos o vento do Espírito Santo que pode nos impulsionar para lugares que, por nossas próprias forças, não alcançaríamos. Reconhecer não apenas nossa fraqueza, mas que Ele é a fonte de nossa força, nos leva a depender da graça, permitindo que a força do Espírito Santo nos fortaleça.